A realização de longas jornadas a pé, como o Caminho de Santiago de Compostela, exige que você tenha alguns cuidados específicos antes de iniciar sua jornada. Olá, eu sou o Fabrício Nunes e nesse vídeo eu vou estar te passando dicas práticas e úteis sobre cuidados com os pés durante o Caminho de Santiago de Compostela. Eu vou dividir esse vídeo em alguns tópicos, como, por exemplo, calçados a ser escolhidos e levados e por quê, quais as meias utilizar e, em caso de problemas encontrados nos pés, bolhas, alguns ferimentos, o que utilizar e como tratá-las. E também sobre alguns medicamentos que eu considero úteis para que você possa levar consigo e que possa te ajudar em algum momento de dificuldade durante a jornada. Bom, vamos ao que interessa. Eu vou começar falando sobre calçados. Quais calçados? Eu escolhi e já utilizei no caminho em 2024, no caminho francês, uma bota Salomon. A praticidade da Salomon é que ela é à prova d'água. Eu escolho sempre uma bota de cano alto porque ela firma bem o tornozelo, evita torções. A Salomon também é uma bota bem estreita internamente, então evita que o pé fique deslizando e evita atritos e assim evita lesões e bolhas. Ela também é bem reforçada no bico, então uma topada numa pedra, alguma coisa, você vai ter uma boa proteção e mais dificuldade de ter lesões. Também escolhi levar um tênis leve, bem leve, lembrando que todo o material que você deve levar, de preferência, seja bem leve. Esse tênis é um ASICS Superblast. Ele tem um bom solado, bem resistente e também bem macio. Eu acredito que ele vai ser bem útil em alguns terrenos, como por exemplo, estradas pavimentadas, onde não tem pedras e não tem nenhuma possibilidade de você ter torções e outros casos. Também é interessante que pós-jornada diária, ou até mesmo para fazer a jornada do dia, se leve uma sandália. Às vezes o pé está um pouco machucado, um pouco lesionado, e uma sandália aberta em cima, com o pé livre, pegando um pouco de ar, ela ajuda bastante. E também é utilizada depois que você chega no seu destino, no dia, você toma seu banho, vai sair para conhecer os locais, é útil para dar uma relaxada nos pés. Não esquecer de andar sempre com um chinelo. Em albergues, há uma circulação muito grande de pessoas. Nos banheiros, chuveiros e tudo mais. Então não é aconselhável que você utilize, ande descalço nesses locais. Então é interessante que você leve sempre um chinelo. Também é útil para relaxar depois, no momento de descanso. Bom, falando um pouco dos calçados, temos que partir para a meia. Quais as meias utilizar? Eu tenho 3 tipos de meia aqui, da mais simples à mais complexa. Essa meia eu encontrei na Decathlon ano passado, não, 2024. Eu comprei algumas e levei para o Caminho de Santiago, para o Caminho francês. Ela foi bem útil. Ela fica bem firme no pé, ela não desliza com facilidade, mas ela acabou causando algumas lesões. Então ela é útil, mas não é a meia ideal, ainda não é a meia ideal. Mas ela tem uma boa compressão, então ela segura bem o pé. Agora, o ideal para uma jornada desse tipo é uma meia de lã merino. Essas meias têm um custo um pouco mais elevado. Você encontra também na Decathlon, na Amazon, então vale muito a pena. Ela evita o suor, ela tem uma boa compressão, e você vai escolher a compressão que achar mais adequada, tá? Mas eu aconselho sempre uma boa compressão, que ela fique bem firme no pé. Essa aqui é a meia de cano baixo, para usar com tênis e tal. Ela é bem útil, ela evita a umidade nos pés, então evita a fricção e evita muitas vezes as bolhas. E essa aqui é uma meia de lã merino também, só que de cano alto, mais prática para usar com a bota, tá? É bem útil e também tem, evita fricção, evita que você tenha muita umidade nos pés. Isso facilita para evitar uma lesão maior.
Também é ideal que você leve não precisa mais que isso, uma meia de compressão. Em longas jornadas, às vezes o calor exaustivo, você acaba inchando muito os pés. A meia de compressão vai ajudar a evitar esse inchaço. Então ela é bem prática. Para mim ela foi útil, já utilizei umas 2 vezes, eu senti que eu estava necessitando, ela foi bem útil, então eu sempre tenho no meu kit e vale muito a pena. Não é algo para você usar constantemente, né? Claro, a depender da sua necessidade, para mim não é, mas é algo útil a se levar. Meias, coloque elas sempre em sacos de piló, dentro da sua mochila, que evita de chuva ou alguma coisa, você molhar suas meias, molhou as meias, pés molhados, meias molhadas, é lesão na certa. Então, cuide bem das suas meias e dos seus calçados, porque eles são a principal proteção que você tem entre o solo e entre concluir ou não o seu caminho. Porque pés muito lesionados te tiram da jornada. Agora, nós temos o material, nós temos o calçado, nós escolhemos as meias, mas tivemos um problema, deu bolha. E agora o que eu faço? Bom, antes de mais nada, mais 2 itens que eu esqueci de falar para evitar, talvez, a bolha. Eu busquei na internet, eu já vi pessoas utilizando, inclusive, isso é uma proteção de silicone. Ela é bem prática. Ela vai embaixo do pé, na planta do pé, e ela fica entre os dedos. Então cada dedo fica protegido com silicone lateralmente. Então isso evita fricção. Com certeza vai evitar fricção e provavelmente vai evitar lesões como bolhas. Que é o grande mal dessas jornadas, é a lesão de bolhas nos pés. Essa aqui é uma proteção de calcanhar também de silicone, tá? Provavelmente vai causar uma proteção e evitar também o atrito. Por que eu digo provavelmente? Porque eu ainda não as usei. Eu estou levando para fazer essa experiência. Mas já fica a dica. Para quem achar que é interessante, talvez valha a pena. Bom, agora vamos ao que interessa. Eu tive a lesão. Eu tive a bolha. O que fazer? Como tratá-la? Bom, primeira coisa, não saia do Brasil sem levar uma pomada antibiótica. Eu, em 2024, no caminho francês, estava com algumas bolhas, com algumas lesões aumentando, e eu não tinha uma pomada antibiótica. E não foi fácil de chegar numa farmácia e conseguir comprar uma pomada antibiótica porque eu não tinha uma receita. Então, leve uma pomada antibiótica com receita. Não saia daqui sem esse material. Um antisséptico para limpeza, algodão, gases esterilizados, alguns band-aids e esparadrapo. Esse é um kit básico para que você faça um primeiro ataque nas lesões. Porém, o material mais utilizado e mais recomendado, de qualidade muito superior e que realmente protege, são os pensos. Esses pensos são como se fosse um band-aid, só que a qualidade dele é muito superior. Você coloca em cima da bolha, antes que ela estoure, ele cria uma camada em cima, ele fica como se fosse uma calosidade em cima da bolha e evita que ela estoure e que infeccione. Então ele faz uma proteção e, além do mais, ele é a prova d'água. Então evita também que você aumente suas lesões, caso elas ocorram. Eu levo sempre um alicate de unha, ajuda para cortar até o material e tal. Um corta-unhas, e prefira sempre um corta-unhas que tem esse cantinho aqui, que fica mais fácil de tirar uma unha encravada, alguma coisa assim. Não vamos esquecer, nós estamos falando de um trekking, de uma jornada longa de às vezes 10, 20, 30 dias, onde muita coisa pode acontecer. E principalmente, os locais onde geralmente ocorrem mais lesões são os pés, porque é onde sofre mais com a jornada. E uma pinça que também pode ser útil para várias situações. Bom, temos o problema, temos a bolha, curamos ela, escolhemos o calçado, temos as meias. Mas como evitar que se chegue a essa bolha? Escolhemos o calçado, botamos uma meia seca, mas mesmo assim ainda estou tendo. O que pode estar ocorrendo? Bom,
recomendação: sempre coloque nos seus pés, antes de colocar o calçado, antes de colocar a meia, ou uma vaselina líquida. Você compra em qualquer lugar um tubinho de vaselina, passa nos pés ali, entre os dedos principalmente, e coloca a meia. Também uma boa opção é esse gel protetor de calos e unhas. Eu já utilizei e ele é bem bom mesmo, ele evita o atrito. E também, após a chegada, cheguei no albergue, descansei, tomei meu banho, descansei, comi. Vou dormir. Fazer uma massagem nas pernas e pés. Você está dando um alívio para os seus pés para a pancada que veio no dia seguinte. Porque você caminhou 20, 30 km hoje, amanhã mais 20 e 30. Então você precisa ter um cuidado específico com os seus pés para que você evite lesões mais graves que podem te tirar da jornada. Falando em lesões, também pode ocorrer de durante o seu trajeto você ter uma torção de tornozelo, até uma torção de joelho, um músculo que estirou. Então tem alguns macetes assim que você vai conversando com as pessoas e vai pegando. Um deles, eu levo sempre uma joelheira de pressão, ela firma bem. Teve uma torção? Vou usar uma joelheira até chegar no socorro. Tornozeleira, também. Uma tornozeleira prática, você encontra isso na Amazon, qualquer lugar aí, é fácil, barato e vale muito a pena. E também uma fita adesiva até para muscular. Teve uma lesão, o músculo estirou, coloca na volta, comprime, panturrilha, principalmente, você vai sentir que vai ter um alívio até chegar a um local de socorro. São pequenos macetes, mas que podem te ajudar num momento de dificuldade. Bom, mais uma dica que eu acho importante. Mas essa é muito pessoal. Cada um vai escolher a sua e ele vai eleger o que acha interessante para si. Medicamentos. Quais os medicamentos levar? Bom, primeira regra de ouro do medicamento: sempre com receita. Então fale com seu médico, pegue sua receita, não vá fazer uma viagem internacional sem levar a receita dos seus medicamentos. Coloque na nuvem, coloque no seu celular digital, mas leve impresso. Pode ser que na hora, na alfândega, pode ser cobrado, passar no raio-x cobrado. O que está com esse monte de medicamentos? Está aqui a receita, prescrição médica. Tá? Prescrição médica. Eu levo remédios para dor, dipirona, algum anti-inflamatório. Sempre o anti-inflamatório você vai utilizar. Confie, você vai utilizar o anti-inflamatório durante sua jornada no caminho de Santiago de Compostela ou em algum outro trekking que você for fazer. Em algum momento você vai sentir uma dor que vai necessitar. Um relaxante muscular, também muito importante. Ibuprofeno. Eu levo um remédio para diarreia. É necessário. Não quer dizer que vai ocorrer, mas se ocorrer, você tem como atacar de imediato. Um remédio para o estômago, um Plasil, alguma coisa assim para enjoo. E 2 dicas de ouro que eu acho assim importantíssimas. Precisa levar um antibiótico. Não sei qual que você vai utilizar, qual que é o melhor para você, mas precisa levar um antibiótico. Para mim, eu levo azitromicina. Falo com o meu médico, levo azitromicina, posso precisar. Eu sei que ela vai resolver algumas questões de imediato. E principalmente um antialérgico. Eu acho que se fosse a dica de ouro sobre esses cuidados todos aqui, eu acho que o antialérgico seria o mais interessante. Em algum momento você pode ter uma alergia que você nem sabia que tinha e você está no meio do nada e não tem como resolver. O antialérgico vai dar o primeiro ataque e vai conseguir com que você tenha tempo para ser atendido. Então, não se esqueça disso. Bom, pessoal, essas são as dicas que eu queria passar de imediato. São várias dicas que eu estou passando, que eu estou construindo nessa pré-partida para o Caminho do Norte de Santiago de Compostela, que se inicia agora em agosto. Dia 19 de agosto de 2026, estou partindo de Irum rumo a Santiago de Compostela. Numa jornada de aproximadamente 30 dias pelo Caminho do Norte, cerca de 800 a 900 quilômetros. Vai ser uma jornada cansativa, exaustiva, mas gratificante. E essas dicas são o que eu poderia trazer para que quem está planejando fazer essa trajetória, esse trajeto, essa peregrinação, quem tiver a curiosidade de fazê-la,
não saia despreparado. São dicas singelas, mas são as dicas que podem contribuir para que você evite problemas maiores, como dores, como o mal do peregrino, que é a bolha. Eu sempre vejo assim como algo que pode te tirar de uma caminhada. Eu já ouvi várias pessoas dizendo, cuidado com os seus pés, porque eles te tiram da jornada. Então, eu acho que essas dicas são o que eu posso passar de imediato, são o que eu posso dizer sobre como escolher seu material e como se preparar para essa jornada. Então, para quem quiser, me segue lá no YouTube. Nós vamos ter dicas diárias sobre o caminho de Santiago de Compostela, sobre cada etapa, sobre a história do local, sobre as dificuldades do caminho, sempre subindo diariamente para o YouTube. Também, paralelo a esse vídeo aqui, vou fazer um sobre preparação da mochila, como preparar sua mochila, o que levar e o que não levar, claro, dentro das minhas necessidades, mas se alguém achar que é útil, se aproveite bem disso. E também já fiz um vídeo, coloquei no YouTube sobre várias dicas sobre tudo, sobre hospedagem, sobre como chegar. Tá lá no YouTube, é só dar uma olhada, tem essas dicas, vai ajudar na preparação. Eu vou fazer uma nova gravação em cima dessas dicas aí, falando e explicando um pouco da minha experiência também, que eu acho que vai ser bem útil. Então é isso, pessoal. Essas são as dicas que eu tinha para passar de momento. E espero que, para quem inicia a sua jornada, para quem esteja querendo fazer o caminho de Santiago de Compostela, ou seja, Salcantay Trekking, seja Patagônia, seja alguns caminhos no Brasil, Caminho da Fé e qualquer outro caminho que exija um pouco mais de preparo, essas dicas possam ser úteis para você. Me segue e vamos em frente.